Acho legal, né, Ti, para a gente começar um pouquinho, a gente se apresentar. Então, quem que está aqui, quem que está falando, a gente teve uma troca aqui na frente, né? A Larissa, que deveria, ela cuida do comercial aqui na Equals, ela deveria estar aqui com a gente, ela teve um problema pessoal, e a gente trouxe o Ti, né, Ti? Se apresenta aí um pouquinho. Isso aí, gente. Eu sou aqui do time comercial também, tá? Time de novos negócios. Então, sei que tem alguns clientes aí que eu possa ter participado em algum momento. Então, todo cliente novo que a Icos adquire atualmente passa pela nossa equipe aqui, né? Então, todos os novos negócios da empresa hoje. A gente está aqui com o Léo também, né, Léo? Oi, pessoal, bom dia. Sou o Leonardo. Talvez aí uma carinha nova para a maioria dos clientes, mas eu fico ali por trás junto com o time de meios de pagamentos, fazendo todo o contato ali com as adquirentes, né, tanto nas atualizações. Então, tenho bastante coisa aí para falar dos impactos que a gente vem lidando aí com esses meios de pagamento durante a virada. Boa, boa. E eu cuido aqui de produtos, então eu sou o Peter, eu cuido do time de produtos aqui. Então, a gente vai ter bastante coisa para falar aqui com relação a funcionalidades novas que a gente está trazendo, como que a gente tem atuado com relação ao que a gente já tem aqui dentro de casa. O time está aqui também, então, algumas carinhas aqui vocês já conhecem. E, se tiverem qualquer dúvida, podem levantar a mão. O pessoal de casa aí, a gente tem, pela primeira vez, quem veio das últimas vezes aqui, a gente está dividindo também no fórum, tanto online quanto presencial. Então, a gente vai ter uma lista ali de respostas e perguntas ali no final. Podem levantar a mão aqui o pessoal também que está presencialmente. E é um tema muito importante, é um tema que está impactando bastante. A gente, ao longo dos últimos 1 ano e meio, aí, a gente acabou, nos últimos 2 Equals Talks aqui, e a gente fez questão de trazer nesse terceiro esse tema de novo, porque ele acaba mudando bastante a perspectiva do que a gente já vinha trabalhando e conhecia do mercado. E agora que, antes, dando um retrospecto, a gente estava no começo com a perspectiva de mudança, a gente falou o que a gente estava se preparando para mudar, agora que o tema efetivamente entrou em pauta, já estão sendo impactados tanto a gente quanto as adquirentes, as registradoras, vocês como nossos clientes. A gente fez questão de trazer de novo esse tema para a gente consolidar aqui o entendimento de novo e a gente poder elucidar algumas dúvidas que ainda pairam tanto no mercado quanto entre todos nós aqui, tá? Isso aí, vamos lá então, pessoal. Então, falando um pouquinho do objetivo do encontro, né? Nós queremos ser a principal fonte de troca dessas informações sobre os meios de pagamento. Então, a Icos vem se preparando, mobilizando as equipes. O Léo, daqui a pouco, vai falar um pouco dessa mobilização também, para que possamos ser aí esse apoio para vocês também, né, nesse contato com o meio de pagamento, para trazer e se atualizar o quanto antes. Além também de poder proporcionar essa troca de experiências, né, como hoje aqui no evento. Acho que é legal, tem vários tipos de empresas aqui, dos mais variados segmentos e portes, e poder proporcionar essa troca aqui também é muito importante para nós e acho que pode agregar para todos aqui também. Qual vai ser nossa agenda, né? O que a gente vai falar hoje aí? A gente vai falar, mais uma vez, aí, né, sobre a resolução, todos os bastidores, os erros, acertos, tanto nosso quanto dos meios de pagamento aqui, como que a gente cresceu com isso também, com essas mudanças todas, o que de fato mudou, né, com essa resolução, os impactos aí que trazem para o dia a dia de vocês, para o nosso, né, obviamente, como nós agimos aí com essa mudança e o que tem por vir aí, né, o que podemos esperar para os próximos ciclos. E, obviamente, como o Peter já falou, as dúvidas aí que vocês possam ter, a gente esclarecer, seja durante, no final ali também, vamos reservar um momento para isso. Boa. Vamos falar um pouco, eu gosto de trazer o que mudou, trazendo um retrospecto, um histórico mesmo de o que aconteceu ao longo do tempo. Tá? A resolução do Bacen, que entrou em vigor e efetivamente agora está impactando as nossas vidas, ela é fruto de algumas mudanças que o Bacen vem impactando, ela vem trazendo ao longo da última década. Parece que faz pouco tempo ou não, mas tudo isso é histórico de algumas resoluções que a gente vem vendo no mercado ao longo da última década. Então, eu vou voltar lá para 2010,
na época que a gente ainda tinha ali só 2 maquininhas efetivamente, Mastercard só passando com uma, Visa só passando com outra. E, ao longo dessa década que a gente viu ali, de 2010 a 18, 20 ali, a gente viu o Bacen indo na linha de vamos abrir esse mercado, vamos trazer mais competição para esse mercado e fazer com que novos entrantes. A gente veio aí a entrada de... Depois a gente trouxe a GetNet, a própria Stone, PagSeguro, o Mercado Pago, entrando mesmo para começar essa batalha que acabou se tornando a guerra das maquininhas ali no final da década. Então, a gente tinha taxas ali de transação muito altas que acabaram se tornando, no fundo, acabaram impactando ali na competição do mercado e todos esses entes ali acabaram competindo por taxa, efetivamente. E essa era a agenda mesmo que o Banco Central queria. Abrir o mercado para competição, diminuir os custos para todo mundo e aumentar a tecnologia. Como que a gente faz com que o mercado se evolua nesse sentido? Com a guerra das maquininhas ali, a taxa já mais resolvida, o mercado dando conta de trazer isso, o próximo foco, no fundo, foi como a gente faz a mesma coisa com a antecipação. A antecipação em si, quando a gente tinha um cenário passado, ela acabava sendo eu tenho um recebível registrado ali que eu transacionava com a Cielo, eu acabava só fazendo a antecipação com a própria Cielo. Então, como eu faço com que esse montante, esse dinheiro que existe ali de recebível futuro, que está no mercado no geral, ele esteja aberto para que qualquer um consiga transacionar com quem ele quiser a taxa competitiva que o mercado achar que faz sentido, tanto os clientes quanto quem está cedendo ali aquele recebimento futuro. Esse é o intuito da gente trazer algumas resoluções que foram começando a impactar de 2019 até a que a gente está falando agora, a 264, efetivamente. Então, com isso, surgiu ali em 20, 21, mais ou menos, a instituição das registradoras, que a gente agora passava todo o recebível futuro ter que registrar. Então, o que é uma registradora? A gente estava ali no cartório, mesmo, indo lá e falar o estabelecimento do CNPJ ABC, agora ele tem a receber no futuro esse montante. E, com isso, surgiu também um novo conceito chamado de UR. Se antes a gente tinha um conceito de lote, que era o lote ele é formado com base na data de captura de uma venda. Então, se eu tenho ali a data de captura de uma venda, eu formo um lote. Como registro, seria como se fosse o CNPJ de um grupo de vendas. Agora, com a registradora, eu tenho que falar e pensar como recebimentos futuros. Então, se eu estou falando de recebimento futuro, eu tenho que olhar para a data de pagamento desses dinheiros. Então, eu consigo instituir ali, ao invés da data de captura de uma venda, a data de recebimento dos montantes que eu tenho a receber. Essa é a primeira mudança que a gente tem com a instituição ali da registradora. Então, agora eu posso antecipar com quem eu quiser. Na prática, isso acabou mudando, sendo um pouquinho diferente. Mas eu também tenho que mudar minha perspectiva da data de captura para a data de recebimento, a data de pagamento efetiva. É um conceito que ele é um pouco novo, eu sei que podem surgir algumas dúvidas, mas é a primeira grande mudança que a gente acabou percebendo. Tá? Com isso, o que acontece? A gente tem um cenário aqui que, quando a gente tem a data de recebimento como referência, a gente acaba jogando um monte de coisa nesse mesmo balaio. Então, eu posso ter vendas que foram ali parceladas de 12 meses para trás, vendas a crédito, tudo isso eu vou receber na mesma data. Se eu tiver ali as mesmas características, que é um pouco do que a gente trouxe aqui no slide, CNPJ, bandeira e produto, eu tenho a composição de uma UR. Então, se eu vender no mesmo CNPJ, na mesma bandeira, na Master, por exemplo, o mesmo produto, por exemplo, crédito, eu vou pegar todas as minhas vendas que eu fiz ao longo da história, que forem pagas efetivamente naquela data, e compor uma UR, independente se ela é de um lote A, B ou C. E isso faz com que a gente perca esse rastreio da venda original, porque na UR a gente acaba tendo essa UR de várias coisas aqui dentro. Então, eu posso ter uma parcela só de uma venda, eu posso ter uma venda completa, eu posso ter metade, 1/4 de uma parcela, porque o resto foi cancelado. Eu posso ter uma série de coisas aqui dentro que faz com que o rastreio que a gente tinha antes da venda ela acaba se perdendo no meio do caminho.
E a gente chega agora, como última resolução, na 264, efetivamente. O que ela trouxe para cá? Tudo isso que eu contei ali da instituição da registradora, da instituição ali da UR, ela também deveria refletir em como a gente demonstra as informações, e a gente, o mercado, no sentido de pagamentos, demonstra as informações para os clientes. Como que eu trago essa visão de UR também para que todo o arcabouço que a gente criou aqui também funcione com relação a isso? E ela traz um terceiro fator, que é o que a gente chama de colchão. Por que a registradora não deu muito certo ali no passado de abrir essa taxa de antecipação? O Banco Central acabou criando a registradora, e isso fez com que tivesse um problema de tecnologia, então as registradoras elas não conseguiram operar muito bem esse mercado. E 2, existia um risco muito alto ainda. Como o recebimento não era da registradora, de quem estava cedendo, a gente acabava tendo um risco muito alto, porque se tivesse um chargeback, um cancelamento dentro desse recebimento, a gente acabava fazendo com que quem já cedeu aquele dinheiro ficasse com todo o risco e não pudesse mais receber aquele dinheiro de volta. Então, o mercado recuou e falou, tá, eu não vou mais ceder, porque um risco é muito alto. O Banco Central fez o quê? Instituiu o colchão. Então, agora, a gente não pode mais antecipar 100% daquele dinheiro de uma UR. A gente tem ali uma taxa de reserva que serve para cobrir todo esse risco de chargebacks e outros fatores ali que existem no mercado. Tá? E, com tudo isso, a gente acabou tendo que mudar toda a parametrização que a gente tem como mercado de pagamentos. Isso impactou as bandeiras, isso impactou as registradoras, isso impactou as adquirentes, isso impactou os conciliadores, isso impactou o cliente no final, porque toda a contabilização disso tudo que eu comentei acaba tendo um viés também diferente. Tentei passar uma pincelada geral, é um tema complexo, mas a gente acaba trazendo aqui um cenário de que, no fundo, a gente está tentando ir para um cenário de abrir o mercado, trazer taxas mais competitivas para ele, mas que a gente ainda não conseguiu chegar lá. Estamos na metade do caminho, vamos ver para onde que a gente consegue chegar ao longo do tempo. Tá? Legal, acho que agora é importante a gente contar para vocês também um pouco do que passamos e vocês foram impactados com essa última regulamentação, né, a 264. Principalmente aí GetNet e Cielo, que deve ser a maioria, deve ter pelo menos uma das duas aqui, né? Fizeram muitas mudanças e a gente precisou fazer muita coisa aqui também para poder dar o mínimo impacto para vocês. E o Léo vai falar um pouco disso agora. Bom, eu trouxe aqui os dois principais adquirentes que a gente vem trabalhando por conta de ter um grande volume mesmo, né, na maior parte ali da nossa base de clientes, e também por serem os únicos que estão ali trabalhando com a gente desde o final do ano passado nessas alterações. Como o Peter estava dizendo, a mudança ela é muito drástica, né, porque se antes a gente tinha o lote como base para montar e fazer toda uma contabilização das vendas, hoje ele passa a ser a unidade de recebível. E a unidade recebível, por ser o vencimento, ela é viva. Né? Então, como ele estava explicando, quando você tem um vencimento de uma parcela em um determinado mês, se no mesmo dia do mês seguinte você fizer uma outra venda parcelada, essas parcelas vão compondo uma UR, então ela se torna viva, né? Ela sempre vai sendo alterada. Então, esse é o primeiro impacto ali que os clientes vão ter ali quando estiverem fazendo as contabilizações. Né? E aí, no caso do lote, a gente não tinha esse problema. Mas vamos falar ali, então, direto dos impactos que a gente vem enfrentando ali com esses meios de pagamento, começando pela GetNet. Acho que é legal, né, Léo? É legal a gente comentar que a resolução ela entrou em vigor, mas nem todas as adquirentes entraram em vigor com as mudanças ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de Cielo e GetNet, foram as primeiras, e por primeiras também a gente está falando que quando você é o primeiro, você tende a ter mais problemas, porque o mercado também não sabe o que está acontecendo. Então, foram as primeiras que trouxeram essas mudanças efetivamente por conta da regulamentação, e a tendência é que todas elas, ao longo do tempo, no mercado, sigam essa direção. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, porque não é um ponto específico que elas implementaram, é um ponto que o mercado ainda está se adaptando também com relação a tudo isso.
Boa, Peter. Até porque a resolução em si, ela não determina que o adquirente demonstre todas essas informações em extrato eletrônico de fato. Eles podem, por exemplo, apresentar as informações de negociações, as unidades recebíveis, através de um portal e ele também estaria atendendo ali a normativa. Mas, durante o ano passado, ali, até o nosso time de meio de pagamento foi fazendo alguns contatos com os principais meios de pagamentos e questionando como que vocês estão se preparando, né? A gente está aqui à disposição também para ajudar, fazer as reuniões, acompanhar piloto com os clientes em comuns, né? E a gente foi ali, junto com a GetNet e a Cielo, trabalhando muito forte nisso. Qual que foi o principal impacto ali, né, na visão de conciliador em relação às mudanças da GetNet? Quando eles apresentaram para nós a versão de layout que atenderia às mudanças relacionadas à unidade de recebível, a gente tinha sugerido de que a gente conseguisse pilotar um cliente com as duas versões, né, durante um tempo, que seria a versão antiga, que era fazendo a conciliação de dia a dia, que os clientes já estavam acostumados, e a versão nova para a gente ir comparando, né, as duas bases e ali encontrando os erros que a gente já sabe que estariam previstos ali, por ser um assunto muito novo no mercado como um todo, né? Até muitas pessoas que a gente vem conversando, assim, tem muita dificuldade ainda de entender como expor isso em extrato eletrônico, então a gente sugeriu que fosse feito dessa forma. Infelizmente, eles não conseguiram atender esse pedido, e aí eles começaram a fazer a virada já em produção de um dia para o outro, matando a versão antiga, né? Então, não sei se tem aqui algum dos clientes que a gente foi fazendo esses acompanhamentos, mas a gente vem num trabalho muito forte ali junto com a GetNet, desde o dia 1º de abril mesmo, que é a virada de layout deles, fazendo o processamento dos arquivos, encontrando ali alguns problemas, fazendo as reuniões de entendimento junto com o próprio meio de pagamento e o próprio cliente, e aí então, junto com o time da GetNet ali no back-office, construindo a forma mais adequada de demonstrar as informações em extrato eletrônicos, né? Então, por exemplo, é muito comum que talvez aqui nenhum cliente ainda dessa sala tenha feito uma negociação de gravame fumaça. E a gente também não viu ainda como que é isso no mercado, né? Então a gente esperou que houvesse essa virada para que a GetNet passasse a demonstrar esse tipo de operação, que é uma operação de crédito nova no mercado, né? Porque está envolvendo ali recebíveis de cartão de crédito. A gente estava muito acostumado a ver o gravame em outras situações, né? Mas com o recebível registrado lá na instituição mesmo, na registradora, onde tem muitos players de mercados ali trabalhando dentro de uma UR, torna aquilo de uma complexidade muito alta. Então, a gente teve ali junto com a GetNet, durante 3 meses, 5 versões de layouts que a gente foi alterando. Então, mudou para 10.1, né, no dia 1º. Os primeiros processamentos, além de erros estruturais de arquivos, por terem ali a própria GetNet ter passado por uma mudança interna entre eles ali mesmo de sistema, não só de construção do extrato eletrônico, teve novos entendimentos que foram sendo abordados. Então, para vocês terem uma noção, a primeira versão, né, foi em abril. Na semana passada, a gente teve uma nova atualização com um novo entendimento que a gente fez junto com a própria GetNet e eventos que estavam ali acontecendo no dia a dia do nosso cliente. Então, imagina aqui, né, se a gente tivesse ali conseguido, desde abril, manter a versão antiga do layout, a gente teria ali reduzido um impacto muito grande nos fechamentos dos clientes nos últimos 3 meses. Porque a gente sabe, né, que quando chega ali na primeira semana do mês, é aquela loucura, todo mundo precisa fechar o contábil, o reprocessamento de arquivo é muito moroso, tanto para nós quanto para vocês, como clientes, e aí pensa que a encontrar um erro dentro de um extrato eletrônico, entender, explicar para o adquirente voltar para casa, fazer a construção daquilo, gerar um arquivo novo, aí do nosso lado, apagar o arquivo que já estava processado com aquele entendimento antigo, depois comunicar ao cliente, precisa reabrir a remessa que foi integrada. Cara, nisso aí já passou ali todo o prazo que vocês têm para fazer o fechamento contábil, com certeza. A gente tem muita noção disso, né? Então,
Até tem um outro slide ali que a gente vai comentar como que a gente vem se preparando para 2064. Vocês vão ver que a gente tem ali times extremamente focados nesse assunto por conta da complexidade que é, né? Então, a gente teve ali 3 principais clientes da GetNet mesmo que, por sugestão deles ali, eles pediram que a gente focasse ali no entendimento, porque na visão deles eram os clientes que tinham os cenários mais complexos. Então, aí, durante os 3 meses, esses 3 clientes ali foram reuniões ali dia e noite para a gente conseguir estabilizar. A gente sabe que ainda existem alguns problemas ali relacionados a processamento de arquivo, até mesmo estrutura do arquivo, mas a gente está ali, tem pessoas dedicadas para fazer ali tanto o entendimento do nosso lado e comunicar a GetNet, quanto do lado deles. E aí o que... antigamente até não tinha muito uma sinergia com os próprios meios de pagamentos, mas hoje a gente tem uma parceria muito forte deles, é que antigamente eles enxergavam a gente como, entre aspas, ali o dedo duro, né, que ficava apontando só os erros deles. Mas ao longo desses anos eles perceberam que na verdade ali a gente está para ajudar a fazer um entendimento correto e a gente conseguiu ter essa sinergia com esse time. O time de produtos lá da Cielo tem um contato diário com o nosso time aqui de meios de pagamentos e a gente conseguiu até meio que combinar alguns comunicados em conjuntos para não parecer que está um empurrando o problema para o outro, né? Quando na verdade ali está todo mundo em prol de resolver o problema do nosso cliente em comum. Então, acho que GetNet, aí os principais pontos, ainda está percorrendo por muita coisa. Como eu falei, tem atualização que foi feita ali semana passada. Os processamentos ainda... Pode ser que algum cliente aqui ainda esteja com azar de não estar com o processamento em dia, mas tenho certeza que a gente está ali dedicado para fazer acontecer ali nos próximos meses ali. Pelo menos o time comentou que agora vai. Tá? A gente tem aí uns 2 meses que estava o pessoal falando, agora vai normalizar. Mas aí acho que nas próximas semanas ali, inclusive, a gente deve ter um resultado bem legal aí em relação ao processamento de GetNet. Bom, vou passar aqui para a Cielo agora. Diferente da GetNet, né? Como eu disse, a gente vem conversando com pelo menos esses 2 meios de pagamento muito forte durante um bom tempo. E a sugestão que a gente deu lá para a GetNet, a gente também deu para a Cielo de manter as 2 versões. E eles aceitaram. E aí eu trouxe até depois para comentar a diferença que isso faz. A primeira rodada que a gente teve ali no dia 14/5 com a Cielo para tombar, a gente não teve grandes impactos porque, de fato, a gente conseguiu prever muitas coisas quando a gente estava processando a versão 15 numa base totalmente apartada para não impactar ali o processamento diário dos clientes. E ali a gente já foi tendo as mesmas atualizações de layout que a GetNet teve, porém, sem que o layout oficial mesmo já estivesse em produção para os clientes. Então, no dia 14/5, quando teve o tombamento oficial ali da primeira virada da Cielo, e era uma mudança muito, muito robusta também, porque a Cielo ela traz ali agora uma chave exclusiva que é muito parecida ali com a unidade de recebível a nível de venda, né? E a gente também teve que, do nosso lado, ali fazer algumas mudanças para salvar essa informação aqui no nosso banco de dados e, posteriormente, até trazer isso como novas funcionalidades dentro da plataforma. Então, fomos validando ali junto com alguns clientes essas 2 versões e o impacto ali que a gente teve, ele foi muito menor, né? A gente teve, obviamente, ali alguns problemas, porque quando a Cielo ela altera ali, né, ela mata o conceito de lote dentro da versão nova e passa a trazer somente unidade de recebível, a gente teve um desafio em fazer o vínculo dos pagamentos de vendas que estavam nas versões antigas, porque se na versão antiga lá eu tenho uma venda que foi processada e eu tinha o lote, o pagamento dela na versão nova eu vou ter a nível de unidade de recebível, né? A nível de UR. Então, a gente encontrou ali um desafio para fazer o vínculo disso, a gente tinha ali uma chave que a gente acabou percebendo ali para pagamentos muito antigos que não estavam em conformidade e aí precisou até fazer alguns reprocessamentos, mas a gente também estava muito
em sinergia com esse time, fazendo também os comunicados de forma prévia. Acho que aí até agradecer os farmers que estão aqui também na sala, que fez um contato muito proativo ali de quando a gente precisou, falou assim, precisa fazer reunião com o cliente, porque a gente percebeu que teve impacto aqui no vínculo do pagamento, pede para o cliente não gerar remessa, ou veja com o cliente se a gente pode apagar aquela remessa que ainda não está na semana de fechamento, para a gente conseguir, né, fazer toda a regularização, reprocessar os arquivos e permitir, então, que sejam geradas novas remessas. Até lembrando disso, para vocês terem uma noção de como a sinergia vem sendo muito boa com esses 2 meios de pagamentos, foi uma sugestão minha de que a gente fizesse a virada no dia 14/5 e não no dia 2/5, como estava previsto. A gente pensou, Paulo é o contato lá da Cielo, né? Falou, Paulo, a gente precisa alterar ali, ver se pelo menos para os clientes da Equals a gente consegue segurar mais uma semana, porque eles vão estar todos em fechamento ali do mês 4, e isso pode impactar tanto o tempo que eles dispõem, né, para ajudar a gente a fazer determinadas validações, quanto mesmo ali informações de pagamento que a gente vai estar contabilizando de vendas que já foram ali integradas dentro do RP do cliente. E aí a gente conseguiu ali negociar com ele, ele fez essa mudança ali para o dia 14/5. Então, o Cielo tem alguns outros pontos ali. Tem também a API de implantação, né? Não sei se algum cliente aqui teve problema com inclusão de novos estabelecimentos. Eles tinham uma API onde a gente fazia a comunicação direto com eles, que aí, infelizmente, por parte deles, quando eles fizeram a virada, né, essa API ela não correspondeu ali à nova versão, e a gente vinha fazendo, né, na verdade, ali até a semana passada, de forma paliativa, fazendo contato direto com o time de EDI da Cielo. Mas aí, na semana passada, eles regularizaram já essa API de implantação e parece que está tudo ok. Mas demorou um tempinho ali, a gente teve que fazer algumas ações manuais ali junto com os times para fazer a inclusão, tanto de novos clientes quanto de novos estabelecimentos ali para a base. A gente tem 2 perguntas aqui do chat, tá? Uma é da Thalita, perguntando como podemos ter esse acompanhamento com alguém do time para sabermos sobre o impacto dessa alteração direcionado ao nosso portal da empresa. Legal. Acho que, assim, que nem o Léo comentou, a gente está com uma estrutura, um time completamente voltado para esse assunto, tá? E isso vai de ponta a ponta. A gente vai comentar um pouquinho disso também ao longo da apresentação, mas o Léo ele cuida da estrutura que está cuidando desse assunto. E isso vai desde o relacionamento, a gente tem alguns clientes que fazem o relacionamento com vocês ali, até como dar uma baixa mais certeira, uma baixa contábil ali mais certeira com relação ao modelo novo que a gente está trazendo. Tá? O contábil também foi impactado e a gente tem toda essa estrutura também disponível para vocês. A gente consegue fazer agendas com todo mundo que tiver aí disponível, quiser fazer esse acompanhamento, pode chamar a gente, tem meus contatos, chama o pessoal de relacionamento, quem é o seu farmer ali que a gente acaba trazendo, que a gente está super disponível para fazer essas conversas, tá? Ao longo dos últimos meses ali, a gente dispôs do time de meio de pagamento para fazer mesmo as reuniões em conjunto com os clientes ou o time de relacionamento, ou o próprio farmer, para ir estreitando mesmo ali esse tema que é muito complexo e a gente sabe ali que vai gerar muita dúvida ainda nos próximos meses, então a gente tem ali o time dedicado para fazer esse entendimento, totalmente à disposição. E acho que é importante falar que a gente também está acompanhando as outras adquirentes para ver esse tombamento de toda essa resolução que a gente comentou aqui das duas, mas também estamos em contato com elas para saber como elas vão lidar, se já estão preparadas, se já estão pensando nisso, no futuro também, para ter o menor impacto possível. Tá? A Karina também ela fez algumas perguntas aqui. A primeira foi qual a taxa é determinada pelo mercado como colchão? Se manter essas 2 versões na Equals é algo temporário? E em relação à GetNet, ela falou que ela não consegue mais enxergar no fluxo de caixa as informações de antecipação por data de captura. Isso é algo da Equals ou nós perdemos a visão no arquivo da adquirente? Falando de colchão, vou pegar de colchão, você pega o final aí, Léo. Colchão, o mercado, no fundo, a resolução ela não instituiu uma taxa base para o colchão. Isso vai depender muito
de qual que é o estabelecimento em si, qual que é o segmento. Então, alguns segmentos a gente sabe que tem mais risco do que outros. Então, isso varia muito de segmento para segmento, tá? E de porte de empresa e alguns outros critérios que o próprio mercado acaba se balizando para poder construir isso. Então, não existe uma resolução, quem trabalha com calçados vai ter X, quem trabalha no e-commerce vai ter Y, e sim, cada uma vai se adaptar ao modelo do mercado mesmo para o risco de cada segmento. Tá? Até complementando, alguns adquirentes ali, eles não estavam ainda fazendo, né, essa reserva e também tem muitas dúvidas por parte deles. Então, eu acredito até que exista algum tipo de score para eles fazerem ali a reserva e quando é consultado, né, pelo financiador ali na registradora o quanto tem disponível para fazer a negociação, ele pode informar ali para o estabelecimento que não tem todo o montante que ele tem de vendas, justamente por conta de uma possível reserva que o próprio meio de pagamento impõe ali para ser registrado. Respondendo a pergunta do fluxo de caixa, ela é uma alteração mesmo que, a partir de agora, perde-se, né, todo aquele rastreio por data de captura. Então, como a gente estava comentando, no fluxo de caixa, existe ali a data de negociação que foi feita, mas os lotes que tinham ali como database, ele não tem mais essa informação, né? Inclusive se é uma seção de mercado. E aí é interessante a gente comentar que, por exemplo, a Cielo, ela tem dois cenários, né? Ela tem a Cielo FIDIC, que é uma instituição financeira que realmente cede valores, e tem a Cielo Adquirência. Hoje, mesmo quando vocês negociam recebíveis da própria Cielo, quem executa essa negociação é a Cielo FIDIC. O que eu quero dizer com isso? Que também se perde todo esse rastreio, né? É como se ela estivesse fazendo uma cessão também de mercado. E eu acho que o futuro vai muito nesse sentido de alguns adquirentes eles tendem a trazer de uma forma competitiva a nível de parcela as sessões, né? Existem conversas ali com um meio de pagamento específico que falou ali com a gente que tem a intenção de trazer a sessão a nível de parcela, mas é um desafio muito grande, porque quando a gente registra uma informação dentro da registradora, ela é um valor, né? Ela não tem ali um registro de, pois eu estou registrando a parcela 3 da venda de autorização, tal. Não, eu estou registrando um montante, estou registrando uma unidade de recebível. Mas aí talvez ali por trás eles tenham alguma inteligência de que durante a negociação eles consigam fazer esse rastreio, até porque se eles estão registrando, eles têm noção de quais são as parcelas que eles estão registrando. Os layouts. O André também perguntou no chat se vocês já fizeram algum teste com a Adyen. Essa adquirente que eu comentei ali, que está pretendendo trazer a sessão a nível de parcela, inclusive é a Adyen. A gente também tem um contato muito bom lá com eles, a gente veio falando também no final do ano passado, e foi na semana retrasada que a gente recebeu os primeiros arquivos de exemplo ali da Adyen com esse cenário de trazer a sessão a nível de parcela. A gente comentou com eles que se isso der certo vai ser assim um diferencial muito grande que eles vão ter no mercado, até porque a maioria dos clientes, né, tende a fazer ali a contabilização a nível de parcela. A mudança que eles comentaram está prevista para final de agosto, mas não é uma data oficial, tanto que eu acho que eles ainda nem divulgaram para os clientes essa data, mas a gente está ali trabalhando com eles para talvez atender esse cronograma. Eu acho que tinha uma pergunta que foi feita do layout da Cielo, de ficar com os dois, se é temporário ou se... É verdade, eu estava até lendo ali que eu sabia que estava faltando alguma resposta ali para complementar. A versão que a gente manteve ali, as duas, ela foi temporária, inclusive a própria V14 ali, ela já não está mais habilitada para nenhum cliente. Então, todos os clientes ali, desde o dia 14/5, já estão processando na V15. A convivência das duas versões ela foi ali nos meses anteriores, né? Foi do mês 3 até o mês 5 que a gente teve a convivência.
Desde o dia 14/5 já é o processamento só da V15. Bom, seguindo aqui também com alguns outros impactos que a gente teve, a Cielo ela aproveitou para não fazer só essa mudança que a gente tinha ali em relação à unidade de recebível, também para corrigir alguns problemas que eles tinham. Então, vale citar aqui que um problema que era muito recorrente era em arquivos reprocessados a gente ter vendas duplicadas que já estavam processadas em outros arquivos que já estavam processados, né, da versão anterior, e aí era preciso pedir uma correção daquele arquivo reprocessado para depois fazer uma nova validação e processar. Hoje eles corrigiram isso, a gente validou e está funcionando muito bem na V15, a gente não tem mais esses problemas. Códigos de ajustes. Putz, ali é sempre um desafio, que faz também ter muita atualização de versão. Durante e após a virada, né, durante a convivência das duas versões e após a virada da V15, a gente ainda vem encontrando alguns códigos de ajustes que é desconhecido e não estão descritos no layout, né, na documentação oficial da Cielo. Isso faz com que, infelizmente, a gente tenha que parar o processamento para entender com a Cielo, né? A gente recebeu aqui um código novo, 048. Do que se trata isso? Eu preciso entender se ele está relacionado especificamente a um ajuste de uma venda ou é um ajuste solto por questão de negócio, para não impactar ali a agenda de recebimento. Bom, eu acho que até para falar de negociação Cielo e mercado, vale a gente já ver o próximo slide que ele tem separado, né, ali. Então, como que vai ficar ali as informações? Então, a gente separou ali, ó, entre Cielo e GetNet. Quando a antecipação ela é realizada pela própria Cielo, ela vai informar a nível de UR, e no arquivo, que é o arquivo 15 que ela nos manda, ela demonstra a taxa. Por mais que eu tinha falado ali, né, no passado que ela demonstra isso também como uma seção, mas como eles estão dentro de casa, nesse arquivo eles conseguem demonstrar ali a taxa de antecipação. E aí o que muda? Quando você faz então com um banco, vamos colocar ali como exemplo o Banco Itaú, ela não traz essa informação nesse arquivo 15, onde ela traz a taxa da negociação com ela e traz ali somente a informação do que foi cedido, que é muito o comum mesmo, né? O que foi acordado ali, negociado entre o Banco Itaú e o próprio cliente, é de desconhecimento da própria Cielo, então por isso que acaba não tendo essa informação ali na antecipação realizada. Porém, a gente tinha ali, até mesmo no passado, muita dificuldade de trazer a própria seção, o débito, né, de quando isso vai ser liquidado ali no futuro. E a gente tem, na verdade, ainda uma funcionalidade no Equals, que é a seção avulsa. Então, para esses casos específicos da Cielo, hoje não é mais necessário que o cliente ele traga ali a seção de forma avulsa dentro da nossa plataforma, porque mesmo sendo uma sessão de mercado, a Cielo ela vai me falar que essa sessão ela tem um vencimento lá no dia 15/11 e vai ser debitado um montante de R$500 mil. E aí, quando chega lá no dia do vencimento mesmo, aquilo se neta, né, digamos assim. E aí, para a GetNet também ali é o mesmo cenário, né? Quando faz a antecipação ali dentro de casa, os arquivos traz a taxa, traz a nível de UR, porém, quando é mercado, pelo mesmo propósito, né, ele não tem as taxas, porque é algo acordado ali entre o próprio banco, financiador e o estabelecimento. Eu acho que uma coisa também, né, que muda entre elas é que, como o Léo falou, a Cielo transformou tudo em sessão ali, né? A GetNet ainda manda as direto com elas ali como antecipação, e só quando é o mercado como sessão. E tem uma diferença no Santander também, né, que ele manda como sessão, só que ele traz a taxa, mesmo sendo a sessão ali. Bom ponto. Aqui mostra um pouquinho daquilo que a gente comentou, que é a evolução do mercado para a gente poder ir abrindo a antecipação e a gente conseguir ter essa competição também nesse segmento. Tá? Então, é um pouco do que a gente vai caminhando para levar para esse cenário que a gente quer no futuro de mais competição e, no fundo, melhor para o cliente como um todo. Né? E, para ilustrar um pouquinho do isso aqui, essa tabela, como que isso ficaria no Equals, a gente tem já as informações que a gente tem descrito. Né? Acho que a única diferença
está ali na taxa, principal ali está ali na taxa, que, de um lado, por ela mesma, a gente consegue demonstrar a taxa, nesse exemplo que a gente colocou aqui. A gente tem uma taxa ali de alguns %, e, do outro lado, a gente não tem essa informação porque ela não é enviada para cada uma das adquirentes. A gente também está pensando em algumas formas de como que a gente consegue evoluir nesse cenário, se a gente tiver alguém aí disposto até a fazer alguns pilotos com a gente. Estamos aqui super abertos a conversar com relação a isso, tá? Aproveitando que o Pedro chegou aí, né? Acho que é importante agora a gente falar de contabilização, né? Beleza, mudou o layout, mudou o conceito. Como é que eu faço no meu RP? Como é que eu vou fazer a baixa do meu contas a receber, do meu contábil? Então, pegando o desdobramento de tudo isso agora no sistema. Bom dia, pessoal, tudo bem? Opa! Eu acho que a parte mais importante quando a gente fala para contabilização, arquivo de retorno, é como que a gente vai devolver essa informação para que vocês também consigam ali no próprio sistema RP de vocês fazer a baixa e ter o mesmo nível que a gente está pretendendo ter na plataforma do Equals, né? E aí o que eu acho que é o ponto mais importante disso tudo é que os meninos estavam falando aqui, a gente nem sempre vai ter todos os dados disponíveis. Mas a partir do momento em que a gente receber o dado ali da UR, das chaves, principalmente ali de Cielo e Get, a gente também consegue fazer essa devolução para vocês. E aí o que a gente vem conversando muito ali, tanto dentro de casa, quanto com alguns de vocês, que a gente já teve uma oportunidade de bater um papo lá antes dessa virada de chave, é que, a partir de agora, o nosso modelo de contabilização precisa ser muito mais voltado para valores, né? A gente não tem mais que ficar pensando numa baixa título a título. Porque esse modelo, quando a gente faz essa antecipação, a gente não consegue mais ter essa visão e o nosso contas a receber ele nunca vai ser compensado, né? Eu sempre vou ter um saldo que eu nunca vou conseguir baixar porque eu não recebo esse dado da adquirente, eu como Equals, e, consequentemente, eu não consigo fazer essa devolução para vocês lá na frente. O que a gente veio até pilotando recentemente com um dos nossos clientes é um modelo no qual, quando eu recebo a informação da venda da própria adquirente, eu já passo para você aquela informação no nível da UR. Então, eu falo, olha, essa e essa venda foram capturadas, foram aprovadas, por exemplo, dentro da Get, e, a partir de agora, eu envio para você para que você tire aquela transação, aquela venda ali do seu contas a receber e crie um novo contas a receber ao nível da UR. Porque lá na frente, quando eu tiver pagamento, ajuste, antecipação, qualquer outra coisa que venha influenciar aquela transação, eu consigo ter certinho qual é o montante, né, que aquele valor está sensibilizando. Então, vamos pensar, num dia X, eu fiz 3 vendas, né, de R$1.000. Quando eu olho lá no meu contas a receber, eu teria 3 linhas de R$1.000. Quando eu te informar ali dentro de um arquivo de vendas, por exemplo, você vai pegar aquelas 3 vendas, né? Vai dar ela como baixada, porque a adquirente já aprovou a captura daquela transação e aquele valor vai ser um recebível futuro. E eu criaria uma nova linha dentro do meu contas a receber mesmo, ou no separado, no nível da UR, falando que a UR 1234 tem R$3.000 a serem recebidos. E aí, se a gente tiver cancelamento, tiver qualquer outra informação pós-venda, vocês conseguem também fazer essas sensibilizações dentro daquela mesma chave, porque aí a gente consegue garantir toda a integração funcionando certinho. Importante falar também sobre se a Cielo e a Get, nessa nova versão, estão mandando a previsão quando acontece a negociação ou só na liquidação da parcela. Sim, isso era um problema crônico até na V14, falando de Cielo, né? Eles tinham ali uma dificuldade, por isso que a gente tinha que fazer a inclusão da sessão para conseguir prever um débito na data de vencimento daquela negociação. Hoje eles trazem essa informação já no arquivo de vendas mesmo, que eles transmitem ali para nós. E tem uma situação só que eles colocaram ali como risco, mas a gente nem enxerga que é de fato um risco muito alto, porque das validações que a gente fez, a gente não encontrou esse problema. Mas entendam que, né, quando a Cielo ela precisa demonstrar essa informação, na verdade ela também precisa receber essa informação da registradora,
Porque se o estabelecimento ele fez uma negociação lá com o Banco Itaú, no exemplo hipotético que eu estava dando, e a registradora não demonstra essa informação para a Cielo, ela não tem como demonstrar para a gente. Então, eles colocaram apenas esse ponto ali como de atenção, mas durante as validações ali, todas as negociações de mercado, a gente conseguiu prever o débito lá na data de vencimento. Boa. Para esse modelo de UR, qual tem sido a recomendação, modus operandi, para nós, clientes, processarmos a baixa da antecipação, dado que eu não tenho mais a visão do retorno no nível de venda? Eu vou trazer o Pedro para trazer essa informação, que ele é o cara. Voltei. Então, o ponto é de que nem todas estão, e aí a gente estava pensando em algumas estar na venda e algumas na UR, só para ver se eu entendi certinho. A verdade é assim, uma vez que eu faço a antecipação, eu começo a receber, teoricamente, só lá na data que eu ia receber, que eu venho essa informação no arquivo hoje da Get. Como é que eu deveria processar a baixa? Ou se a grande maioria está processando fora, então queria entender como que as pessoas estão se virando quando eu falo aí das adquirentes Cielo e Get, depois que elas antecipam. Elas fazem aquela contabilização contra-transitória, depois como que elas baixam o dia a dia, estão fazendo na mão. Então, eu queria que vocês que estão ouvindo os clientes compartilhassem um pouco de qual modus operandi, ou até as pessoas aqui, se puderem dividir um pouco o que tem sido feito. Pelo que eu participei, né, a maioria de quem está aqui, ou dos nossos clientes hoje, acaba fazendo meio que uma contabilização manual, no modelo que está hoje, tá? Então, para fazer essa compensação, eles veem lá quanto eles anteciparam e faz manual. E a ideia é justamente da gente tirar o registro a nível venda e colocar ele no nível UR dentro do Contos RCB, justamente para poder suprir essa necessidade. Porque se no momento que eu crio a venda, eu já sei em qual UR aquela parcela vai pertencer, lá na frente, mesmo seja pagamento ou seja antecipação, eu consigo saber exatamente de qual, né, vou colocar muito entre aspas, lote aquele valor está sendo pago. Porque aí eu consigo também automatizar o meu processo e tirar essa ação manual de um operador ou de alguém ali do time financeiro. Então, a ideia é justamente a gente começar a colocar ali dentro dos arquivos de retorno, já desde a venda, qual é a UR, para que lá na frente eu tenha todo o rastreio de tudo que está acontecendo ao longo do tempo. É importante a gente falar sobre esse cenário, que é um cenário transitório também. Então, sei que é um pouco de mudança com relação aos conceitos que a gente estava acostumado antes, e essa transição acaba fazendo com que a gente tenha também que ter essas adaptações ao longo do tempo. Mas, de novo, chamem a gente, que a gente ajuda também a direcionar até nessa facilidade de como eu faço essa automatização a partir do novo cenário. Então, estamos 100% disponível aqui para direcionar o que a gente já vem conversando com todo mundo, tá? Acho que é legal falar também, né, Peter, que esse cenário a gente percebeu que, inclusive, haveria esse retrocesso. Por isso que hoje a gente tem ali os times dedicados para ser pioneiro mesmo nesse tema. O que a gente pretende ali fazer, diferente de acho que qualquer outro conciliador de mercado, é trazer esse detalhe e fazer com que essa baixa contábil ela seja muito mais analítica do que genérica ali e sendo feito por montantes como a Sendo. Obrigada. Thaís, da Cor, queria trazer algumas perguntas só dentro de cenários que a gente já vivenciou, só que fora dessa visão de UR, né, no passado, que já aconteceu com algumas adquirentes que nós trabalhamos, e imaginando agora nesse novo formato, se vocês já tiveram uma experiência nesse sentido, ou já aconteceu com algum outro cliente. O primeiro ponto é que, às vezes, nós percebemos que nem sempre há uma demonstração precisa da adquirente da data de pagamento real. Então, eu tenho uma venda acontecendo, pensando agora no formato de UR, então, uma das bases principais é a data de recebimento. Se ela é diferente do que realmente vai acontecer, como já aconteceu com a gente aqui na prática, né, de vir um pagamento depois, ou antes, ou não contar um final de semana, um feriado, e mudar ali. Então, eu tenho um ponto aqui, como que está sendo tratado isso. Segundo, também, quando há um pagamento parcial, né, por algum motivo, algum problema que teve, uma vez que eu estou tratando por UR, por data de recebimento, e eu posso ter um cenário de que essa data não seja correta,
se eu tenho um pagamento parcial, como que seria a tratativa de entender o que venda que não foi paga, o que faltou ali. Então, eu queria ver esses pontos com vocês. Mais problema, né? Só para ver se eu entendi, isso a parte das negociações, né? Isso dia a dia Sim, mesmo. dia a ali. dia. Entendi. Isso. A unidade de recebível, ela vem para trazer as mudanças no âmbito de negociação mesmo, né? Então, a sua venda, ela continua tendo uma data de vencimento, como já existia a partir da captura dela, e aí esses problemas em que há diferença ali entre a data de pagamento de uma venda ou outra, ele não tem muita relação, né? Ou seja, ele pode continuar acontecendo. O que ele não pode influenciar é, por exemplo, se essa venda ela foi negociada. E aí, quando ela é negociada, aquilo tem uma data de vencimento para débito do que já foi cedido para você como pagamento. E aí eu acho muito difícil o adquirente ele deixar de demonstrar, mas pode existir sim ainda alguns empecilhos ali durante o pagamento que vem acontecendo com determinados adquirentes, tá? E aí, tanto no parcial quanto da parcela em si. Então, as vendas normais, vamos dizer assim, sem ser dentro de um processo de negociação, o fluxo, teoricamente, conseguiria se baixar a venda ali tranquilamente. Sim, sim. É interessante dizer isso também, né? Porque quando você faz ali dentro do seu ERP a baixa contábil a nível de parcela, se você não negociou isso, nada muda. Você continua, né, tendo ali a nível de parcela a baixa contábil. Entendi, perfeito. E só aproveitando um gancho da oportunidade, sobre os ajustes da Cielo que vocês citaram, que a gente também identificou que, para o nosso RP, por exemplo, por mais que o ICO está se adequando para o arquivo de remessa com esses novos ajustes, em muitos casos nós também temos que registrar isso no nosso RP, né, como a gente vai interpretar. Tem alguma previsão, por exemplo, vocês que lidam com a adquirente, de ela mandar algum depara para nós, ou alguma coisa que a gente possa preparar o nosso RP para esses ajustes? Porque, às vezes, a remessa ela é travada porque nós temos um código novo ali que não conhecemos, né? Algo assim nesse sentido. Me ajuda aqui, Pedro. Mas, por exemplo, né, a gente também, quando a gente traz um ajuste novo para dentro da plataforma, isso é parametrizado para que você desça em uma tabela que já existem também ali ajustes já parametrizados, que é o que faz a leitura dentro do RP, certo? Isso não é padrão, tá? O layout do time lá da Core é um personalizado, então é um só para eles, e os deparas são exclusivos lá deles, tá? Entendi. Aí a gente pode ir sempre comunicando mesmo. Depois, Thaís, chama o Farmer para a gente puxar ali uma agenda e ver se o que a gente trouxe de ajustes novos da Cielo já tem ali o depara, né, do layout de vocês de integração como deve ser. Porque em raros casos pode acontecer de que um ajuste novo ele não tenha acontecido esse depara e aí ele esteja descendo como um ajuste solto lá para você ou sem alguma parametrização, isso pode causar um erro de leitura. Mas aí também eu acho que se houvesse, isso a gente já teria sido sinalizado ali durante algum erro que tivesse dado lá na baixa de vocês. Queria avançar aqui um pouquinho também. Quer falar? A gente acabou pincelando um pouquinho sobre isso, né, Léo? Mas vou comentar aqui, né? Então, a gente, como pioneiro ali do tema, a gente moveu ali times para se especializar mesmo nesse tema. E hoje, né, inclusive ali o meu time de meios de pagamento faz uma comunicação muito ativa com os próprios meios de pagamentos para a gente ter ali de forma antecipada se existe a intenção de alguma coisa ser alterada, e em muitos casos a gente também pede para participar dessas alterações para que a gente coloque ali para que seja feito por eles o que realmente o cliente vivencia, né? Muitas vezes ali o meio de pagamento ele tem uma visão de como é feito, mas a gente sabe que na prática ali o cliente utilizando o conciliador, inclusive, ele tem ali uma proposta diferente, né? Um intuito diferente de utilizar aquele extrato eletrônico. Então, acho que a principal ali é a gente está sempre muito próximo dos meios de pagamentos e hoje a gente está bem dedicado para isso, né? Então, a gente, inclusive, viu ali que por parte da maioria dos meios de pagamentos que a gente vem falando, eles também têm muita dificuldade e aí a gente está se disponibilizando mesmo para fazer agendas, bate-papos como esse aqui também com os meios de pagamentos para deixar o tema mais claro para todo mundo
e fazer com que eles consigam demonstrar ali algo que seja proveitoso mesmo, né? Teve um meio de pagamento em específico que ele estava trabalhando ali por si só, e aí a primeira versão que ele apresentou para a gente não era uma versão satisfatória, e a gente falou, putz, aí dando opinião como conciliador, se a gente colocar isso para processar dentro de um determinado cliente, ele não vai fazer tanta diferença assim do que vocês já têm nos arquivos diários. E aí eles voltaram um passo atrás e falaram, não, então peraí, vou trazer aqui o time de produtos para fazer um bate-papo com vocês. E a gente, como está ali vivenciando com meios de pagamento que já mudaram, como a GetNet e a Cielo, a gente compartilha também com eles boas práticas, né? E também as não tão boas assim, que a gente vem enfrentando, para que, se os meios de pagamento que estão interessados em mudar, mudem de uma forma ali mais fluida, porque isso acaba gerando menos ruído, tanto para eles quanto para nós, e inclusive para vocês. Então, acho que dessas ações ali, a gente tem essa sinergia muito forte agora com os meios de pagamentos. Isso. E é um tema que está evoluindo, gente. A proposta era realmente trazer essa cor para todo mundo ficar por dentro do que está acontecendo. É um tema novo para todo mundo. O mercado está evoluindo para poder se concretizar da maneira correta e mais fácil de lidar com isso. E a gente está 100% aqui também para tirar essas dúvidas que vocês quiserem. Tá? E a gente tem algumas novidades. Queria começar com um pouco até do que vocês comentaram. A gente trouxe aqui um fluxo de caixa novo que a gente está em piloto, estamos pilotando com alguns clientes. A gente não vai tirar o fluxo de caixa que existia, mas a gente está acrescentando um novo fluxo de caixa, também nessa perspectiva, que vai trazer a visão de UR para a gente. Então, não só a visão de lote, mas a visão de UR. Como que a gente transforma aquela visão que a gente tinha antes para poder dar essa visibilidade de que vocês já estavam tratando e um pouco da dificuldade que vocês trouxeram aqui para a gente ter esse panorama geral aqui do que a gente já tinha antes como lote, mas agora trazendo o máximo de visibilidade possível no nível da UR também. Então, todo o controle que vocês tinham ali, que vocês devem estar acostumados aí a usar no nosso fluxo de caixa, a gente também está passando agora para essa visão de UR, para vocês também terem esse controle de qual lote específico ali estava referenciado antes, agora qual UR está referenciada naquele montante. Isso é um processo, então, a gente está trazendo um pouco de visibilidade com relação a isso. Já está em piloto, a gente está falando com alguns clientes também. Se alguém tiver também interesse de participar, conhecer um pouquinho mais, avisa a gente que a gente também está buscando novos cenários para evoluir esses produtos cada vez mais e trazer essas necessidades para vocês. Quer comentar? Eu acho que esse relatório ele vai ser muito importante para o dia a dia mesmo, né, de acompanhar essa visão da UR viva, né, como o Léo falou. Como sempre tem atualização e a perspectiva de como faz a consulta ela é diferente, né, por vencimento e não pelo lote. Quando você olha o fluxo de caixa tradicional ou esse fluxo de caixa, dependendo da busca que você fizer, vai dar um resultado bem diferente. E é uma dor hoje que a gente identificou, por isso que é importante os pilotos, né? Então, ter agora, essa é a visão da Equals do que a gente acha que pode ajudar, mas a gente precisa também do feedback, né? Se isso realmente vai ser útil ou o que pode melhorar. E aí existe um mar de possibilidades de evolução, né? A gente tendo um primeiro fluxo de caixa a nível de UR, vai ser um passo para a gente, talvez, ali demonstrar, putz, quanto que eu tenho disponível ali para negociação com tais URs. E aí aquilo também ser uma fonte de segunda validação ali para os clientes, de, junto com o mercado, colocar ali valores para negociação. Eu acho que nos próximos meses ali, talvez até já no ano que vem, o conceito de lote ele deve morrer para todo mundo e todo o mercado passa a visualizar ali muito o próprio fluxo de caixa, contabilizações, qualquer outro tipo de coisa a nível de UR. Né? Então, por isso que a gente está batendo na tecla. Tá? É o terceiro Equals Talk já que a gente fala de UR, né? Então, acho que é o passo aí que a gente vai dando. É que a UR é viva, mas eu havia entendido que, por exemplo, no dia seguinte às minhas vendas, eu já teria aquela minha UR formada. Aquela não muda mais, certo? Partindo da premissa que eu tenho
um prazo padrão já de débito e crédito negociado com... Na verdade, a UR ela muda, porque ao longo do tempo a gente vai acrescentando montantes naquela UR. Então, a UR, vou dar um exemplo para ilustrar, a UR ABCD, ela vai existir no pagamento naquela data de pagamento específica, mas você vai acrescentando os montantes dentro daquela UR específica. Claro que eu posso... Parcelado, por exemplo, Parcelado, né? Então, exato. se eu só tivesse à vista, eu não aumentaria o R, porque eu já tenho um float definido. Exatamente. Mas no Exatamente. parcelado, a próxima venda que eu fizer à vista, naquela Ela vai bandeira... ter uma parcela que vai ter o mesmo vencimento de uma outra venda que você fez que também era parcelada, entendeu? Então, ele vai sempre acrescentando e conforme você vai negociando, ele vai reduzindo. Já a complexidade de criar no meu RP não é que assim eu mato um contas a receber e crio uma UR para ele. É muito Aquela complexo. UR, teoricamente, vira uma nova UR depois. Enfim. E o importante é que a gente tem esses registros e é o que a gente está divulgando aí para a gente ter essas conversas também, tá? Eu acho que o ponto também é que assim, a venda que está naquela UR, a parcela que está naquela UR, ela continua lá. O que vai acontecer é que assim, o lote ele fecha no final do dia. Então, hoje, no final do dia, a Cielo fechava um lote que ele não aumenta, ele só pode diminuir conforme as liquidações. A UR não, a sua venda ou sua parcela vai estar sempre ali. Só que naquela mesma UR, outras parcelas de outras vendas também vão entrar. Tá. E essa informação da UR de cada venda já está disponível hoje na plataforma. Se eu entrar lá e procurar Isso. uma venda, eu vejo a qual UR ela pertence. Depende um pouco da adquirente, que é um pouco que a gente estava falando. Na Get e na Cielo, elas estão mais avançadas com relação a isso. Tá. E a gente tem alguns códigos novos para fazer esse vínculo. Marca com a gente para a gente mostrar um pouco desse relatório. Tá. Acho que vai ser muito legal para exemplificar um pouco mais do que a gente está falando aqui. É que, assim, de forma assim, sem pensar muito, eu acho que a questão desse relatório é que, para eu baixar um contas a receber, eu preciso ter conciliado uma venda. Então, eu não posso usar esse de UR para dizer que vou criar meu contas a receber, porque eu não sei se aquela venda está conciliada. Então, eu teria que realmente, a partir do momento que eu concilio, aí sim eu abro uma UR para aquele título. Aí Exatamente. a pergunta é, como saber a que UR esse título pertence? Isso. Ela já vai ter que vir disponível aí de vocês. Exatamente. Você monta ele a nível de venda e transforma em UR depois. É isso aí. Queria saber um pouco sobre o gravame, né? Então a gente foi bem impactado em relação a Cielo desde essa virada aí em 13/5 até então. Eu queria saber um pouco que funciona essa virada de UR com gravame. Como é que está isso aí? E a rede, vocês não falaram nada, a rede é porque não virou? Eu vou falar um pouco de rede aqui. Ah, então tá bom. Na verdade, assim, a rede, a única mudança que ela fez foi para demonstrar as reservas, né? Ela era uma adquirente que, de certa forma, já demonstrava as negociações de mercado antes mesmo da normativa. Então, por isso que a mudança em si para ela não foi tão drástica, né? Ela foi mais em relação as últimas informações que seriam alteradas ali da normativa, que é a reserva, né? Ele obriga, então, todo adquirente a ter uma reserva ali, demonstrar quanto que está sendo reservado. Foi a única mudança. E não teve impacto porque registrar ali uma reserva, a gente acaba só registrando ela dentro da plataforma, não impacta muito ali fechamentos, agendas de recebimento. Por isso que não foi falado especificamente da rede. Sobre o gravame em si ali, eu não entendi muito bem. Como vocês querem explorar ali? Se tem alguma influência? É na baixa ou é na visão? O nosso impacto é a visão, os arquivos da ICOS traz valores diferentes por banco do que está acontecendo. Então, assim, o valor que está aparecendo no portal da ICOS é diferente do que acontece no banco, entendeu? Eu tenho divisão por diversos bancos e, desde a virada da Cielo, esses valores estão divergentes. Então, parece um valor que vai ser creditado no banco, mas não é o valor que acontece. Esse valor foi creditado em outro banco, porque nós temos gravame e a CIP fez a distribuição dos valores. Então, no caso, sua conta banco espera um valor maior do que a gente realmente envia, porque uma parte foi para outro banco. Existem alguns cenários que podem acontecer aí, tá? Então, quando a gente fala de gravame, quando a gente fala de algumas coisas mais específicas desse novo mundo que a gente está trazendo aqui, existem alguns cenários que podem acontecer. E como a gente tem muitos entes dentro dele,
a gente precisa explorar um pouquinho mais para saber se os entes que a gente está falando, que estão influenciando você, todos eles estão sendo representados ali, e se não tem um terceiro, um quarto, um quinto ente que a gente também deveria estar prevendo nessa situação como um todo. Tá? A gente não comentou aqui, mas é legal a gente trazer também. A gente tem algumas comunicações com as próprias registradoras para a gente poder entender um pouco mais sobre o que está acontecendo do lado delas também. Tá? Então, vamos conversar, porque como é um cenário muito específico e podem envolver muitas pessoas e muitos entes aí, é mais fácil a gente analisar o caso específico para a gente entender se falta uma perninha, não falta, mas vejo algumas coisas que podem acontecer aí também, tá? Até por ter sido ali pós-virada da Cielo, gostaria de entender ali se é alguma coisa de extratos, foi algum entendimento que passou batido ali para a gente explorar, tá? Porque aí a gente junta os times ali para fazer um bate-papo. Uma outra dúvida, você sentiu essa diferença no seu contas a receber ou na conciliação bancária? Na conciliação bancária. Então, o arquivo vem com uma informação e o que aconteceu no banco está diferente. Podem ser algumas coisas, tá? Em especial por serem diferentes entes atuando dentro desse mercado. Vamos olhar um pouco o cenário, daí a gente consegue explorar um pouco mais a fundo. Só uma dúvida rapidinho. Pelo que eu entendi até agora, a 264 ela está falando especificamente da venda do recebível, da antecipação. Mas a gente já precisa olhar com cuidado de que daqui para frente tudo vai se transformar em UR, porque os RPs, todos, pelo menos os que eu trabalhei, SAP e Oracle, eles estão olhando para lote de venda, fazendo venda. A gente já precisaria deixar o TI ali com o olhar atento para que vai virar isso para UR 100%? A indicação é que a gente esteja preparado para o UR. A gente sabe que hoje o impacto da UR ela é muito presente, ela é muito forte para a sessão, antecipação como um todo. Tá? A gente está se mantendo com o cenário sem antecipação, sem sessão, do mesmo formato que a gente tinha antes. Então, a tendência é que isso não mude. Mas é importante a gente deixar preparado para esse cenário de UR para que tenha menos impacto e menos dor possível ao longo do tempo. Mas a tendência é que, se ele se mantenha, a gente consiga trazer essa visibilidade para quem não tem antecipação em sessão, tá? Que é o que está acontecendo hoje. Posso aproveitar o gancho aqui? Tem duas dúvidas do chat. Qual a previsão para entrar o fluxo de caixa, né, se a gente já tem? E se temos algum material de consulta sobre as implantações e detalhes da UR? Quando a gente fala do fluxo de caixa, a gente está terminando os pilotos, tá? Então, aí, para levar para a base toda, a gente tem aí uma perspectiva de uns 2, 3 meses para a gente poder atuar um pouco mais forte com todo mundo. Mas, de novo, se quiserem participar do piloto, estamos abertos para isso. E quer falar um pouco da implantação aí, das URs? A gente tem já ali dentro do cenário de GetNet e Cielo as informações a nível de UR salvas, né, em banco de dados. A gente pode até depois explorar a descida em relatórios específicos, né, remessas de integrações com essas informações, mas exclusivamente desses dois meios de pagamento, que é como o Peter falou, né, dentro da plataforma, na visualização, está muito dentro das viradas ali das novas funcionalidades, mas o cenário de Get Cielo, onde a gente já consegue ter informação, a gente pode explorar ali em alguns arquivos apartados para ter essa informação. Eu acho que também é importante reforçar, talvez alguns aqui tenham recebido, a gente vem desde novembro do ano passado, um pouco antes, ali, meados de outubro, que era a primeira virada, né? Estava previsto, era novembro, né? Era novembro do ano passado, a gente vem soltando comunicação constantemente. Então, tem vídeo que a gente soltou sobre isso que a gente falou hoje, tem alguns artigos em blog, tem algumas coisas, e o Farmer também vem chamando aí, se não chamou, podem chamá-los aí para bater um papo sobre essas implantações, sobre as mudanças, não só esperar o EcoStock, né, mas durante os ciclos aí também, para saber mais do que vem e o que está acontecendo. Eu queria saber sobre a Pagar.me, se vocês já estão vendo alguma coisa sobre Só pergunta fácil, não. Tá dentro de casa, a gente teve uma mudança ali só para apresentar também as negociações, tá, de mercado. Não teve nenhuma mudança drástica, por exemplo, trazer informação a nível de UR ou coisas nesse sentido que impactam bastante ali a agenda de recebíveis.
Mas também são temas ali que a gente, por estar dentro de casa, né, a gente vem conversando com eles ali e eles tendem a fazer alterações aí ao longo do ano. Então, é isso. Gostaria de agradecer. A gente queria trazer um pouco mais desse tema aqui para vocês. Obrigado por essa manhã que a gente passou junto aqui. Para quem está no presencial, a gente continua com o coffee aqui atrás. E, por favor, vou reforçar aqui que a gente está trabalhando junto, a gente tem times focados nesse assunto e que a gente vai agora também contar com vocês para, se tiverem dúvidas, se quiserem realmente conversar e explorar mais esse tema no cenário de cada um, estamos aqui. Obrigado de novo e contem com a gente.